Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Prazer estar aqui com vocês. O Felipe é muito gentil, cheio de elogios, mas... Prazer estar aqui com os irmãos, uma alegria enorme. Espero que o Senhor nos abençoe nessa noite, né? Com a sua palavra, com a sua graça. Trago para os irmãos um abraço dos irmãos lá de Niterói, da minha igreja, de amigos que nós temos lá, pessoal do seminário. E o ano está só começando, né, irmãos? Temos muita coisa para fazer, estamos animados. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Olha, muita sede, hein? Eu devo estar desidratado. Eu estou com cara desidratado, irmãos? Cada um que chega aqui bota um copo d'água. Acho que eu vou sair e vou no médico tomar um soro. Atos 6. Já abriram? As Bíblias? 6, meia dúzia. Atos 6. Abriram já? Bíblias, celulares? Então vamos ler. Vamos ler do 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus, de cultura grega, quanto os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço. E nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e vários sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Irmãos, se nós perguntássemos a qualquer crente, né, já que hoje nós temos ceia de batismo, não é isso? Ordenação de obreiros, né? Então acho que essa palavra é bem assim apropriada para esse momento. Se nós perguntássemos a qualquer irmão de qualquer igreja o que é necessário para que uma comunidade cristã seja forte, se nós perguntássemos a qualquer irmão o que é necessário para que uma comunidade cristã seja forte, eu aposto com os irmãos que a maioria diria que para que uma comunidade cristã seja forte, ela precisa de poder. Poder na palavra, poder no ensino, milagres, poder de cura, poder de transformação, um louvor poderoso, cultos memoráveis. Se nós perguntássemos para uma pessoa qualquer, o que você acha que uma igreja precisa para ser forte? Ela diria, precisa de poder para evangelizar, poder para discipular, poder para ganhar vidas. E nesta comunidade aqui, uma das primeiras comunidades cristãs, não faltava poder, irmãos. O que mais tinha aqui era gente poderosa em Deus. Os textos são incríveis, as histórias são verdadeiras lendas. Os apóstolos originais, os primeiros, faziam milagres com as suas sombras. Eles passavam na rua, as sombras deles projetadas no sol, em cima dos enfermos, produziam curas, curavam com palavras, faziam grandes movimentos. Então não faltava poder. Entretanto, esse texto nos mostra que houve
crise e problemas no meio dessa comunidade poderosa em Deus. Eu pensava que crise e problema fosse coisa de igreja fraca. Se a gente tem problemas no meio de uma comunidade, e muitas comunidades têm problemas, a gente pensa logo, lá tem problema porque o pastor deve estar roubando dinheiro, ou deve estar em adultério, ou as pessoas são carnais, ou elas não se santificam, ou não tem ensino, lá tem problema porque as pessoas estão perdidas. A gente sempre fica procurando, no meio da comunidade, defeitos e pecados graves para a gente justificar problemas. Mas nesta comunidade aqui, não há pecados graves, nem pastores em adultério, roubando dinheiro, nem crise doutrinária, nem falta da presença do Espírito Santo. E mesmo assim, esta comunidade, à medida que ela foi crescendo, ela começou a ter focos de insatisfação. Então esse texto, irmãos, ele é muito apropriado para nos ensinar uma série de lições importantes sobre a caminhada cristã. A caminhada cristã não se faz com cultos. Se fosse só os cultos, seria mais fácil. A caminhada cristã envolve uma série de aspectos importantes. Eu quero destacar alguns aqui nesse texto que nos trazem ensinamentos preciosos sobre a nossa vida e sobre a maneira que nós devemos servir ao Senhor. Basicamente, esta comunidade começou a ter problemas, focos de insatisfação e começou a ter uma certa dissensão. E vocês não são ingênuos, vocês sabem que basta alguns focos de insatisfação para contaminar toda a comunidade. Não é verdade? Você vai na fila do banco, você está lá em silêncio, de repente um cara reclama do governo, daqui a pouco toda a fila está reclamando. Você vai um almoço na sua casa, de repente alguém sentado na mesa começa a reclamar de alguma coisa, daqui a pouco está todo mundo perturbado, brigando, reclamando. Os focos de insatisfação, eles contaminam os grupos, nos fazem murmurar, reclamar, e nos fazem também começar a esfriar o coração no nosso serviço. E esta comunidade aqui, que é uma das primeiras da história do cristianismo, apesar de ser inspirada, abençoada e poderosa, ela começa a sofrer com os focos de insatisfação. Por quê, irmãos, se não havia pecado? Ela começa a sofrer porque há um certo nível de desorganização. Há um certo nível de desequilíbrio. E nenhuma comunidade sobrevive desorganizada, ou desequilibrada, ou com algumas pessoas se esforçando mais do que outras. Nós vamos sucumbir. Não vamos suportar a longa caminhada. Nós sabemos que a insatisfação foi grande porque ela chegou ao ouvido dos apóstolos, os 12. Chegou a ele, no meio da multidão dos discípulos, que havia crise no meio dos cristãos. E os apóstolos, então, deram sinais de grande maturidade cristã e ministerial para tentar resolver esse problema da maneira mais equilibrada possível. E eu quero com os irmãos nessa noite pensar sobre algumas características aqui, sobre algumas ações que eles tomaram, que nos mostram que eles tinham um nível de maturidade que todos nós precisamos ter. E se não temos, nós precisamos buscar em Deus, precisamos pedir, porque se formos crentes imaturos,
inseguros, problemáticos, nós nos tornaremos problemas uns para os outros. E pelo que eu percebo aqui, já tem um tempo que eu não venho aqui, a comunidade aumentou. E o texto diz que os problemas aumentaram à medida que a comunidade aumentava. Então a quantidade de gente traz com ela também as dificuldades. E as dificuldades precisam ser enfrentadas com maturidade. E o texto vai nos mostrar que eles deram sinais de maturidade. O que eles fizeram? O que foi que os apóstolos fizeram que demonstraram que eles foram maduros suficientes para enfrentar os focos de insatisfação no meio da comunidade? Primeira coisa, irmãos. Primeira coisa, no versículo número 2, eles reconhecem que apesar do poder, apesar da autoridade espiritual, apesar da glória de Deus sobre eles, eles reconhecem que ninguém pode fazer tudo. Eles disseram, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os apóstolos reconhecem que não podem resolver todos os problemas, que eles precisam se dedicar àquilo que Deus os comissionou para fazer. Nenhuma pessoa pode fazer tudo ao mesmo tempo. O maior erro que nós podemos cometer como irmãos é concentrar em nós mesmos uma quantidade enorme de tarefas e de responsabilidades e achar que damos conta de tudo. Eles poderiam nesse momento dizer assim, chega de confusão, nós faremos tudo. Eles poderiam ter dito, chega de confusão, nós vamos resolver essas questões. Nós vamos tocar, nós vamos cantar, nós vamos pregar, nós vamos ministrar a ceia, nós vamos ensinar, nós vamos batizar, porque vocês não estão conseguindo. Mas os apóstolos dão um sinal de maturidade ao reconhecer que eles têm limites. E a comunidade dos santos também dá um sinal de maturidade ao se oferecer para o trabalho, entendendo que os servos de Deus têm os seus limites. Então, o primeiro sinal que esse texto nos dá de que eles foram maduros está na capacidade de compreensão das suas próprias limitações. Você entende as limitações que você tem, meu irmão, minha irmã? Que você não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem essa compreensão, faça apenas o que você consegue, coloque a mão apenas naquilo que você alcança, não se envolva em coisas demais, comprometa-se apenas com aquilo que você consegue, para que você não deixe furos, e para que você também não concentre todas as coisas sobre a sua própria cabeça. Ao mesmo tempo, quando nós reconhecemos que todas as pessoas têm limites, nós olharemos para os pastores desta igreja aqui e reconheceremos que eles não podem fazer tudo, eles precisam de ajuda. E nós podemos ajudá-los. Nós podemos estender a mão e fazer outras coisas, porque não faz sentido, como os próprios apóstolos afirmaram, não faz sentido que as mesmas pessoas façam todas as coisas. Uma das coisas que provoca desequilíbrio na comunidade, irmãos, é a concentração exagerada de poder. Então há muitos fazendo muito, e há uma quantidade muito maior não fazendo nada. Há um grupo concentrando muitas funções, e há irmãos que estão fazendo muito pouco. Sabe qual é o nome, qual é a expressão que a Bíblia usa para esse tipo de coisa, irmãos? Jugo desigual. Ao contrário do que muitos acham, jugo desigual não tem nada a ver com casamento. Isso é uma outra mensagem. Mas jugo desigual tem a ver com desequilíbrio. Muita força de um lado, pouca força do outro. Então nós precisamos olhar para esse texto,
reconhecer as nossas limitações, colocar a nossa vida dentro de limites, trabalhar dentro daquilo que a gente consegue e observar ao nosso redor os irmãos que estão fazendo coisas demais. Talvez eles precisem de ajuda e talvez você possa ajudar. Segunda coisa que esse texto me mostra e eu quero destacar com os irmãos nessa noite, que os discípulos, os apóstolos, eles dizem no versículo 3, irmãos, escolham dentre vós homens de reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles abrem espaço para que outras pessoas possam servir. Então eu quero pensar com você em alguns dos nomes que aparecem aqui, como por exemplo, Estevão. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe. Esses homens eram espetaculares, obreiros de grande capacidade, cheios do poder de Deus, carismáticos, pregadores, faziam grandes milagres, multidões os seguiam, ensinavam, confrontavam, combatiam a fé, homens de grande expressão, de grande presença, de grande autoridade. Mas os apóstolos não tiveram nenhum tipo de constrangimento para abrir espaço para que eles trabalhassem. Eles disseram, escolham outros homens para trabalhar. E vieram os melhores. E os apóstolos não tiveram nenhum tipo de resistência, medo ou constrangimento, abrindo espaço para que aqueles homens trabalhassem. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, que os apóstolos não tiveram dificuldade? Porque cada um daqueles apóstolos tinha plena clareza da sua vocação. Então eles não tinham preocupação em abrir espaço para que outras pessoas pudessem trabalhar. Ainda que essas pessoas fossem poderosamente usadas por Deus. Os apóstolos não estavam competindo. Eles não tinham medo de perder o seu lugar. Há irmãos que têm medo de perder o seu lugar. Eles querem fazer tudo para que o outro não ocupe espaço. Ele quer tocar todo domingo, porque ele tem medo, se ele não vier um domingo, o outro vai subir, vai tocar melhor do que ele, nunca mais vai sair. Ele quer pregar todo domingo, porque ele tem medo, se o outro pregar, a igreja vai gostar da outra mensagem, nunca mais ele consegue. Há pastores que vão morrer sentados nessas cadeiras. Quando você menos esperar, você verá caveiras aqui. Eles não largam o osso de jeito nenhum. Não abrem espaço para novas gerações. Há obreiros que não saem das suas posições, não abrem mão para ninguém, não treinam ninguém, não compartilham com ninguém, porque tem medo de perder o seu lugar. Mas a Bíblia vai nos ensinar que quem tem certeza da sua vocação, irmãos, não tem medo de nada. Quem tem convicção do seu chamado, da sua posição, não tem medo de nada. Se Deus me chamou para pregar, para ensinar, eu posso ficar sentado aqui 50 domingos, irmãos. Porque na hora que Deus me mandar levantar e falar, ninguém poderá impedir, porque quando Deus nos vocaciona, ninguém tira de nós a vocação. E se isso é verdade, por que competimos uns com os outros? Por que disputamos espaço? Por que não abrimos espaço para que outros apareçam? Por que não cedemos o microfone? Por que não emprestamos os instrumentos? Por que não nos sentamos de vez em quando? Há os que só querem pregar, mas não querem ouvir, só querem ensinar, mas não querem aprender, só querem tocar, mas não querem adorar, só querem receber, mas não querem contribuir. Então os apóstolos, os primeiros que Cristo chamou, eles não têm crise com isso não, irmãos. Porque um dos sinais de maturidade na vida cristã é a clareza. Crentes maduros,
eles têm clareza da sua vocação, do seu lugar, consciência, não tem dúvida do seu chamado, do seu papel. Não apenas têm consciência das suas limitações, mas sabem o que tem que fazer. Clareza. E a clareza permitiu que os apóstolos dessem um passo atrás, para que outros pudessem aparecer. Irmãos, que bom seria que todos nós aqui pudéssemos servir ao Senhor, e depois de um tempo não estivéssemos mais aqui, para que outros pudessem servir em nosso lugar, para que nós pudéssemos fazer outras coisas, e abrir espaço para que muitos irmãos pudessem trabalhar, e crescer e amadurecer. Esse é um sinal de grande maturidade. Mostra que eles tinham certeza da sua vocação. O texto segue. E os apóstolos, então, tomam uma decisão que é impressionante. Além do que nós já lemos, além da consciência clara das suas limitações, e da clareza vocacional a ponto deles não terem medo de que outros surgissem, eles dão uma demonstração ainda de maior maturidade, ao dizer: escolham vocês. Nossa, irmãos, isso é o contrário de tudo que a gente vê. Porque normalmente as pessoas querem tomar todas as decisões. Imaginem Pedro, o primeiro, o maior de todos os apóstolos. Ele poderia dizer: eu vou decidir quem será o grupo de homens que vai nos ajudar. Irmãos, quem é que ia questionar Pedro? Quem é? Quem é o maluco que ia se levantar no meio da multidão para dizer: eu não concordo? Quem que ia se levantar para dizer que não concordava com a decisão? O que Pedro dissesse, todos seguiriam. Todos concordariam. Pedro poderia usar da sua autoridade, da sua posição, para dizer o que ele pensava e escolher pessoas que o favorecessem, porque normalmente é isso que acontece, irmãos, quando nós fazemos grupos, ministérios, departamentos, grupos pequenos, células, equipe de limpeza, equipe de cozinha, tudo na igreja que a gente faz, a gente se junta com um amigo, escolhe os amigos, seleciona os amigos. Eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, não escolha amigos, seja amigo daqueles que Deus escolhe. De repente, Pedro toma uma decisão que deve nos deixar de cabelo em pé, irmãos. Ele diz assim: escolham vocês. Ele compartilha com a comunidade o poder de decisão. Ele não só tem consciência das suas limitações, tem clareza vocacional, como ele é um homem livre. Ele confia na direção de Deus. Ele confia no discernimento do Espírito Santo. Alô. Boicote, irmãos. O inimigo está furioso. Estou brincando, tá? Ele compartilha com a comunidade, irmãos. Olha que coisa impressionante. Ele entende que a comunidade dos irmãos é capaz de tomar as melhores decisões. Nós precisamos, irmãos, aprender com eles. Nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo. Nós não podemos subestimar a inteligência da igreja.
Não podemos achar que os irmãos não têm capacidade para pensar, para discernir, como se o Espírito Santo de Deus só se movesse ou só falasse para um grupo seleto de pessoas. Isso aqui não é o clero, irmãos. Nós não somos o clero da Idade Média. Não há um grupo seleto de pessoas com quem Deus fala. O Espírito de Deus se move sobre a igreja, sobre a comunidade de irmãos, sobre as crianças, sobre os jovens, adolescentes, sobre os velhos. O Espírito de Deus é livre. Ele governa a sua comunidade. Não há pessoas entre nós especiais, não há entre nós homens e mulheres que detêm a revelação. A única revelação que há entre nós, irmãos, é a palavra de Deus. E o único governo que há entre nós é o governo de Deus. Então a comunidade tem condição de tomar as melhores decisões. Então ele compartilha. Você percebe o que acontece nesse texto, irmãos? Os maiores apóstolos de todos os tempos, os primeiros, os que andaram com Jesus, a turma top, os caras não tinham medo, não tinham crise vocacional, não tinham medo de admitir as suas limitações, não disputavam espaço com ninguém e compartilhavam com as pessoas as decisões. E por causa dessa postura, o versículo 7 diz que a palavra de Deus foi divulgada e o número de discípulos se multiplicou de uma forma muito grandiosa. Deus aprovou as decisões deles. Quais foram os sinais de maturidade que eles deram, irmãos? O que nós temos que aprender com eles? Quero citar 3 aqui, dos que eu já falei. Um crente maduro reconhece as suas limitações. Vai até onde as suas mãos alcançam. Apoia os outros, porque também reconhecem que os outros têm limitações. Se oferece para ajudar, porque sabe que a comunidade precisa de ajuda. Um crente maduro tem convicção vocacional. Não disputa o espaço com ninguém. Não está competindo. Não precisa se exibir. Não precisa demonstrar poder. Não precisa provar nada para ninguém. Então o seu coração é livre. Pode fazer ou não fazer. Pode estar ou não estar. A paz no seu coração. Um crente maduro compartilha as suas decisões. Ouve os irmãos. Respeita as opiniões. Entende que Deus fala através de outros. Age com humildade. Deixa que as pessoas decidam. E fica tranquilo. Porque confia na ação e no governo soberano de Deus. Agora pense comigo, meu irmão, minha irmã. Como lidar com as frustrações? Porque há tanta gente frustrada dentro das comunidades cristãs. Por várias causas. Algumas delas já falamos hoje. Há muita gente frustrada porque vai além do que poderia. E aí se cansa, desanima, se desgasta, acha que é injustiçado, que os outros trabalham menos, que merecia mais honra, não reconhece as suas limitações, se esforça além da conta, e aí se torna um crítico amargo dos que estão ao seu redor, acha que o que faz tem mais valor, acha que o seu empenho é mais importante,
acha que dá mais do que os outros dão, e então está sempre frustrado. Nunca está feliz. Nunca está contente com aquilo que Deus realizou. Está sempre aborrecido com alguma coisa. Em vez de prestar atenção nos cultos, ouvir a palavra, participar da adoração, fica prestando atenção naqueles que não vêm, nos que não fazem, nos que não participam. As frustrações vêm porque o seu coração está sempre amargo. Então, meu irmão, minha irmã, não há coisa melhor do que servir ao Senhor com o coração leve. Ficamos cansados, mas isso não deve ser um peso para nós. Os irmãos que serão ordenados hoje precisam ter consciência das suas limitações, ir até onde seus braços aguentam. Os irmãos que não são obreiros, estão aqui, precisam ter consciência das limitações dos obreiros e não esperar que eles sejam capazes de resolver tudo. Nós não somos mártires, nem somos heróis. Somos apenas servos e colaboradores da lavoura de Deus. Somos aqueles que contribuem todos da mesma forma. Se tivermos esse olhar das limitações, não haverá frustração entre nós. Quando nós não temos a consciência das limitações, nós criamos expectativas utópicas, midiáticas. Esperamos que os obreiros sejam capazes de dar mais do que eles podem. E aí nos frustramos, porque criamos uma ideia equivocada. Fazemos isso na igreja, fazemos isso com as pessoas que nós amamos, maridos, esposas, criamos expectativas falsas, esperamos coisas que eles nunca poderão nos dar, e muitas vezes oferecemos o que também nós nunca poderemos entregar, e isso nos causa frustração. Como lidar com esse tipo de frustração? Reconhecendo as nossas limitações, nossas e a dos irmãos que estão ao nosso redor. Outra coisa que causa frustração para nós, irmãos, é essa disputa vocacional. Quando uma pessoa não tem convicção da sua posição, ela fica insegura. Então, por exemplo, se você não tem segurança no amor do seu cônjuge, você se torna uma pessoa ciumenta, possessiva. Se você não tem segurança na sua competência, você vai trabalhar 24 horas sem parar, nunca vai tirar férias porque tem medo de ser mandado embora. Se você não tem segurança nas suas emoções, você fica achando que todo mundo está falando de você, que todo mundo está pensando de você, que cada frase escrita no Facebook foi uma indireta para você. Fulana desgraçada está mandando recado para mim. Pessoas que não têm convicção, elas são inseguras e ficam o tempo todo esperando elogios, esperando serem bajuladas, reconhecidas pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos seus obreiros, por aqueles que estão ao redor. Pessoas seguras são livres, tranquilas. Seus filhos e cônjuges podem ir para onde for, eles não têm medo de perder o seu amor. Eles se dedicam no tempo necessário, porque não têm medo de serem mandados embora por uma causa injusta. Eles não precisam estar à frente o tempo todo, porque não têm medo de ser passado para trás, porque de fato nós não estamos competindo, irmãos, e isso gera muita frustração. E a frustração da insegurança tem a ver com o nosso próprio coração. Isso é uma doença do nosso coração.
é uma doença da religião, é uma doença das emoções. Isso nos adoece, nos emburrece, nos enlouquece, e nós nunca vivemos em paz. Pensem em pessoas que têm segurança, irmãos. Eles não têm casamentos perfeitos, não têm esposas e maridos perfeitos. Às vezes os irmãos estão em igrejas complicadas, tradicionais, conservadoras. Você chega no culto, o culto é esquisito, e você fala: nossa, essa igreja não é legal, mas o irmão está tranquilo. Não é legal, mas foi aqui que Deus me colocou, e é aqui que Deus tem falado comigo, eu estou em paz. Irmãos seguros, eles têm paz, e a insegurança gera frustração ao nosso coração, nos faz sempre duvidar dos outros, nos faz sempre buscar mais do que nós merecemos, e nós nunca ficamos bem, nunca ficamos bem. E isso acontece até com relação a Deus. Ficamos esperando de Deus sinais que comprovem o seu amor por nós, quando a palavra de Deus afirma que Deus nos ama. E se Deus nunca mais se manifestar aqui, irmãos, se o Espírito de Deus nunca mais se manifestar entre nós, eu quero dizer para você que a palavra de Deus é suficiente, ela está firmada nos céus. Os céus passarão, a terra também, mas a palavra de Deus nunca passará. O que ela já afirmou não depende dos nossos sentimentos, nem das nossas percepções emocionais. O que ela já afirmou para nós continua valendo. Isso deve nos dar segurança. Como na ceia, por exemplo, nós não temos que nos sentir perdoados. Nós temos que crer que Jesus nos perdoou. Nós não temos que nos sentir lavados. Nós temos que crer que Jesus nos lavou. Nós não temos que nos sentir livres. Nós temos que crer que Jesus nos libertou. Não é uma reunião de sentimentos, irmãos. Não é um momento de reflexão emocional. E é por isso que muitos irmãos erram, porque eles dizem: não, pastor Felipe, eu não posso participar da ceia hoje, porque eu não estou me sentindo bem. Independentemente de como eu me sinto, ou ache sobre mim, eu preciso ter segurança de que o que Cristo fez por mim é muito maior do que aquilo que eu possa perceber. E isso precisa me dar paz. Crentes maduros têm paz e não se frustram, têm clareza vocacional e não se abalam. Por fim, irmãos, o texto vai nos ensinar o poder do compartilhar. Olha que coisa bacana. Há uma frase que se ouve hoje muito nos seminários, nas igrejas onde eu vou. Outro dia eu estava na igreja, o irmão falou: irmão, você é a igreja, ele disse. Você é a igreja. Você é a igreja. Igreja não é o templo. Igreja não é instituição. Você é a igreja. Eu quero dizer para vocês hoje como ele está equivocado. Nós somos a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Esse é o maior equívoco que um crente pode cometer. Entrar por aquela porta e dizer assim: hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu quero sentar no meu cantinho, fazer as minhas orações, falar com o meu Jesusinho, eu e ele, eu. Já vou ficar até ali na porta quando o pastor for terminar, para sair rápido, não falar com ninguém, não abraçar ninguém. Hoje o culto é só eu e Deus, Deus e eu. Que coisa boa. Você está perdido, irmão. Se for para fazer o culto sozinho, essa reunião aqui é esquizofrênica. Era melhor a gente ter ficado em casa. Só há uma razão para nós estarmos aqui hoje:
participar do culto juntos. Você ora sozinho, mas ora junto com os seus irmãos. Você adora sozinho, mas adora ao lado dos seus irmãos. Porque Cristo não morreu por você. Cristo morreu pela igreja. Você entende o que o texto bíblico vai nos ensinar? Cristo morreu pela comunidade dos santos. Cristo morreu pela comunidade. Ele é o cabeça de um corpo de membros, de muitos irmãos. Então não existe qualquer possibilidade de cultuarmos a Deus sozinhos. Porque se estivermos sós, nós estamos fora da comunidade. E aí nós estamos perdidos, irmãos. Confusos no meio da religião. Se não há prazer de estarmos aqui com os irmãos, se não há prazer em abraçar os irmãos, em ouvir os irmãos, em conversar com eles, em gastar tempo com eles, se não existe esse prazer entre nós, o nosso culto, irmãos, ele é inútil. É uma perda de tempo. Porque não entendemos o que o Evangelho representa. O amor comunitário de Deus. O valor da comunidade. A grande beleza é que nós estamos aqui no meio da multidão, irmãos. No meio de um grupo, como João viu em Apocalipse. Eu vi a multidão dos redimidos. É um grupo de muitos irmãos. O que há de melhor no Evangelho é o compartilhar a fé. Os que são ordenados para serem obreiros hoje, não são obreiros de cadeiras, de portas. São obreiros para pessoas. Nós não servimos paredes, irmãos. Nós servimos gente. Não somos flanelinhas. Não fomos chamados por Deus para tomar conta de estacionamento, arrumar cadeiras. Nós fazemos tudo para que os irmãos se sintam acolhidos pelos outros. Não há nenhum sentido em uma banda tocar aqui ou na minha igreja ou qualquer outra, eu não consegui ouvir a comunidade. Um som tão alto que eu não ouço a voz das pessoas. Não é uma apresentação, não é um espetáculo, é uma adoração comunitária, congregacional. Não há sentido em eu pregar um texto que os irmãos não entendam, ensinar uma teologia que vocês não consigam assimilar, porque não é uma palestra, é o compartilhar da mensagem. Não há sentido em participar da ceia separadamente, a não ser que o irmão esteja doente e ele não possa vir à comunidade. Mas ainda que ele esteja doente e não possa vir à comunidade, nós nos reuniremos, vários irmãos, e iremos até ele, para que ele se sinta parte da comunidade, parte de um grupo. E isso é sinal de maturidade, irmãos. Como as pessoas estão equivocadas. Elas acham que são maduras porque estão livres. Hoje eu estou tranquilo. Hoje eu não vou à igreja nenhuma. Hoje eu não preciso mais de pastor. Hoje eu faço as minhas orações. Elas estão perdidas. Não entenderam o que o Evangelho propõe. Então os apóstolos estão nos ensinando. Escolham vocês. Vamos compartilhar. Vamos servir juntos. Este foi um grande sinal de maturidade. Qual deve ser a nossa oração nessa noite, irmãos? Dentre muitas. Pedir poder. Pedir a Deus que derrame o seu poder sobre nós e faça dessa comunidade a mais poderosa de Angra dos Reis. De que adiantará o poder de Deus sobre nós se não houver clareza vocacional? De que adiantará o poder de Deus sobre nós se não houver a consciência dos nossos próprios limites?
De que adiantará o poder de Deus sobre nós, se nós não soubermos servir ao Senhor juntos? Será um poder inútil. Você entende, meu irmão? Esta igreja poderosa chegou num momento de crise, onde tudo poderia ter sido colocado a perder. Não foram legiões de demônios que atacaram, não foram pecados escondidos que brotaram, não foram desgastes emocionais que surgiram. O momento de crescimento da igreja exigiu dela maturidade. E talvez seja esse o ponto da virada da maré. Quantos obreiros eu conheci da minha idade, mais jovens do que eu, mais velhos, que no auge da sua carreira tropeçaram. Estavam no momento top e caíram. Quantas comunidades eu já vi, olha que eu nem sou tão velho assim, mas quantas igrejas lá em Niterói, várias, cresceram, e quando elas iam explodir, você fala, agora vai, de repente ela se desintegrou. Por quê, irmãos? Porque no momento em que nós crescemos, no momento em que nós nos desenvolvemos e avançamos, a nossa fé é colocada à prova. E Deus não espera que sejamos heróis ou anjos. Deus não espera de nós manifestações de poder, nem uma santidade ilibada para que eu possa bater no peito e dizer, eu não me contamino. Deus sabe que nós somos pecadores. Então não vamos nos enganar. O que Deus espera de nós? Muitas coisas. Vamos pensar em 3. Deus espera humildade para que reconheçamos as nossas limitações. E enquanto reconhecemos, Ele dirá, sem mim nada podeis fazer. Deus espera convicção vocacional, para que não fiquemos aqui competindo uns com os outros, mas que tenhamos tranquilidade e clareza de onde Ele nos colocou, para que Ele possa me dizer, a minha graça te basta. Deus espera que sejamos capazes de compartilhar uns com os outros, viver em comunidade, para que Ele possa nos dizer que Ele é o nosso Deus, e nós somos membros do seu corpo. Se houver humildade, se houver clareza, e se houver a capacidade de compartilhar a nossa fé, Ele vai nos abençoar, e vai estender a sua mão sobre nós, e então nós cresceremos de forma madura, consistente. Se não atentarmos para essas coisas, ficaremos frustrados. Daqui a um tempo ficaremos nos perguntando, onde foi que nós erramos? Onde foi que nós erramos? Estava indo tão bem aquele negócio, eu vi até anjo voando na igreja. Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós erramos? A frustração toma conta do nosso coração, porque acabamos prestando atenção em coisas que nós não podemos alcançar. Queremos falar de poder, de coisas sobrenaturais, de coisas espirituais, de coisas místicas, coisas que são intangíveis para nós, mas Deus espera de nós que falemos de coisas e pensemos em coisas que nós podemos fazer, irmãos, que estão ao nosso alcance. Vamos deixar aquilo que é sobrenatural para o nosso Deus sobrenatural. Vamos entregar aquilo que é transcendente para o nosso Deus que é eterno. Vamos deixar que o grande poder se manifeste através do Espírito de Deus, que é um Espírito de poder. E vamos fazer aquilo que nos cabe. Humildemente, aqui estamos nós, Senhor. Somos servos e servas inúteis, limitados. Não podemos fazer tudo. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Vamos reconhecer, Senhor, faremos aquilo que o Senhor nos mandar. Levante outros
sustente outros, vocacione outros. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Olha que bacana o texto, irmãos. Eles disseram, vamos orar. Não. Vamos buscar a Deus. Não, irmãos, eles tomaram decisões claras, tangíveis, cognitivas. O cristianismo é uma religião cognitiva. Os crentes pensam, eles têm inteligência, e o Espírito de Deus nos dá clareza para pensar. Eles pensaram, e Deus abençoou, e colocou sobre eles a sua boa mão. Enquanto nós participarmos da ceia nessa noite, vamos pedir ao Senhor que nos dê clareza, consciência, graça, humildade. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine a trabalhar em grupo, em equipe, no corpo, juntos. E certamente, se nós fizermos o que Deus coloca ao nosso alcance para fazer, o seu nome será glorificado entre nós. Vamos orar, irmãos, nessa noite. Vamos orar para que Deus ministre ao nosso coração nesse lugar.